Muita gente acredita que o ser humano tem o poder de controlar a natureza. Criamos leis, ergueram-se barreiras e até tentamos substituir espécies inteiras por predadores mais convenientes. Mas o que aconteceu em Yellowstone mostra que a natureza não obedece a planos humanos. Quando liberaram 1000 predadores de cobras, acreditando que trariam equilíbrio, a história tomou um rumo inesperado. As serpentes começaram a vencer. E é nesse choque entre intenção e realidade que se esconde uma das lições mais importantes da ecologia moderna. A cena parece saída de um filme, um território selvagem, cobras se espalhando por vales e pradarias, e cientistas apostando em espécies alternativas para frear o crescimento populacional. No papel, tudo parecia calculado. Mas a natureza é mestre em desfazer nossas previsões. Em pouco tempo, o resultado escapou ao controle. O que deveria ser a solução virou mais um problema, deixando claro que interferir no equilíbrio natural é como brincar com peças de dominó em movimento. Basta uma mexida para tudo desmoronar. Essa história não é apenas sobre cobras. É sobre a nossa insistência em acreditar que sabemos mais do que o planeta que habitamos. Por séculos, eliminamos predadores, introduzimos espécies de fora e ignoramos os sinais de que cada animal tem uma função específica. Acreditamos que a ausência de uma cobra venenosa significa segurança. Mas o que ninguém conta é que, sem ela, ratos, esquilos e pragas se multiplicam de forma incontrolável, destruindo o mesmo ambiente que tentávamos proteger. O mais curioso é que a própria cascavel, tão temida, é discreta e quase nunca ataca humanos. Os números são claros. Em toda a história de Yellowstone, foram apenas 2 ataques registrados, nenhum deles fatal. Ainda assim, ela foi alvo de perseguição, leis de extermínio e propostas de substituição. Isso mostra que, muitas vezes, o maior inimigo não é a mordida de uma cobra, mas o medo irracional que criamos em torno dela. E o medo, quando guia decisões, costuma levar a desastres. E se você acha que essa é só mais uma história sobre cobras, espere até conhecer o efeito dominó que começa com a retirada de um único predador. Vamos falar de ecossistemas que colapsaram, de espécies que sumiram e até de rios que mudaram de curso porque alguém acreditou que sabia consertar a natureza. O que você vai descobrir agora é que, quando o homem decide brincar de Deus, a natureza responde, e quase sempre de forma implacável. Yellowstone não é apenas um parque nacional, é um organismo vivo pulsando sob os pés de quem o visita. O solo, aquecido por fontes geotérmicas, cria bolsões de calor que tornam o ambiente muito mais do que um cartão postal. Para os répteis, esse calor é um convite irresistível, um verdadeiro berço natural onde sobrevivência e oportunidade se encontram. Quem passeia pelas trilhas dificilmente imagina que, a poucos centímetros abaixo, a vida está em constante movimento, aproveitando cada fenda aquecida da terra. Em 2020, um episódio chamou a atenção de turistas que voltavam ao estacionamento. Enquanto um carro esfriava depois de horas ligado, uma cobra surgiu debaixo do capô, atraída pelo calor metálico. Era apenas uma cobra de jardim, inofensiva, mas a cena poderia ter sido bem diferente. Imagine se, em vez dela, fosse uma cascavel. Essa possibilidade mostra como o ambiente de Yellowstone desafia os limites entre o humano e o selvagem. O curioso é que, para as cobras, o barulho do motor, o cheiro de combustível e a movimentação ao redor não importam. O que realmente atrai é a temperatura. Um carro, para nós apenas um objeto utilitário, para elas pode ser visto como uma toca improvisada, aquecida e estável. É como se a natureza reinterpretasse nossas criações, adaptando-as
aos seus próprios propósitos. Enquanto isso, os visitantes seguem trilhas demarcadas, acreditando estar em segurança. Placas, mapas e passarelas dão a sensação de que tudo está sob controle. Mas Yellowstone não se submete a regras humanas. Basta um passo fora da trilha para que a realidade crua apareça. O território pertence às espécies que estavam ali muito antes da chegada do homem. E, no coração desse ecossistema, existe uma serpente que simboliza o equilíbrio entre perigo e sobrevivência. Um animal que não ataca sem motivo, mas que guarda um veneno poderoso e um alerta inconfundível. A cascavel das pradarias. É ela a verdadeira guardiã de Yellowstone, e é para ela que agora voltamos o olhar. Entre as muitas espécies que habitam Yellowstone, há uma serpente que desperta respeito imediato, a cascavel das pradarias. Única espécie venenosa do parque, ela é ao mesmo tempo discreta e implacável. Não costuma atacar sem motivo, mas carrega um sistema de defesa que funciona como um alarme natural, o guizo. Esse som inconfundível é a forma que a cobra encontrou para dar ao intruso uma chance de recuar. Um aviso sonoro que ecoa pelo ar como se fosse a própria voz da natureza dizendo: "Pare por aqui." O veneno dessa cascavel não é apenas perigoso, é um verdadeiro laboratório bioquímico em constante evolução. Quando jovem, ela utiliza neurotoxinas que paralisam as presas rapidamente. Já na fase adulta, o corpo da serpente passa a produzir enzimas digestivas que não apenas imobilizam, mas também começam a dissolver internamente o tecido da vítima. É um processo assustador, mas ao mesmo tempo fascinante pela precisão com que a natureza desenvolveu esse mecanismo. Para os humanos, um encontro acidental pode ser grave. Sem tratamento médico, a mordida pode levar a dor intensa, inchaço, náuseas e, em casos mais sérios, até risco de morte. Mas o que muita gente não sabe é que os hospitais próximos ao parque mantêm estoques de soro antiofídico exatamente por conta disso, o que torna os acidentes raramente fatais. O maior perigo, na verdade, não está no veneno em si, mas na ignorância de quem insiste em subestimar esse animal. E vale lembrar, a cascavel não é agressiva por natureza. Diferente da imagem popular, ela não sai caçando pessoas e nem ataca sem motivo. Na imensa maioria dos casos, só reage quando se sente ameaçada. O guizo é um lembrete claro de que a melhor atitude é respeitar o espaço dela e recuar. É quase como se a cobra oferecesse um pacto. Eu aviso, você se afasta e seguimos em paz. Mas, apesar desse equilíbrio delicado, a sobrevivência da cascavel vem sendo ameaçada. Novas legislações em estados vizinhos classificaram essas serpentes como predadoras indesejadas, liberando sua caça e execução. E essa mudança legal abre uma perigosa porta para o futuro de Yellowstone. Em 2023, o estado de Idaho aprovou uma lei que mudou radicalmente a forma como as cascavéis são vistas. Elas passaram a ser classificadas como espécies predatórias, autorizando sua execução. Com um simples decreto, as proteções que antes garantiam algum equilíbrio desapareceram, abrindo caminho para o extermínio legalizado. Essa decisão, aparentemente restrita a uma região, pode se espalhar como precedente e impactar áreas vizinhas, incluindo Yellowstone. O problema é que medidas assim ignoram completamente o papel ecológico da serpente. O discurso oficial se apoia no medo. Vamos eliminar o perigo para proteger as pessoas. Mas, na prática, a cascavel raramente representa risco real. As estatísticas mostram que ataques são mínimos e mortes são praticamente inexistentes. O que realmente acontece é a criação de um vácuo ecológico, um espaço vazio que desequilibra toda a cadeia alimentar.
Dentro desse cenário, surgiu a proposta de introduzir predadores alternativos, como a cobra índigo. A ideia é simples: colocar uma serpente grande, imune ao veneno, que se alimenta de outras cobras, inclusive das cascavéis. Mas olha, soluções aparentemente simples escondem consequências imprevisíveis. Ao introduzir uma nova espécie em um ambiente complexo como Yellowstone, não se controla apenas o que ela vai comer, mas também os efeitos indiretos que pode causar em todo o ecossistema. Histórias parecidas já aconteceram em outros lugares do mundo. Em regiões da Austrália, por exemplo, a introdução de espécies de controle para equilibrar pragas resultou em verdadeiras catástrofes ambientais. O coelho europeu, que parecia inofensivo, se multiplicou além do previsto e virou um desastre ecológico. Trazer uma cobra índigo para Yellowstone poderia repetir o mesmo erro em escala diferente, mas igualmente perigosa. E essa discussão abre espaço para refletirmos sobre até que ponto o homem deve intervir em algo que funciona há milhares de anos por conta própria. A ideia de substituir predadores nativos por alternativas controladas soa tentadora no papel. Mas a natureza nunca se encaixa em fórmulas simples. E, nesse debate, a cobra índigo aparece como personagem central, prometida como solução milagrosa, mas carregando consigo novas dúvidas. A cobra índigo, conhecida cientificamente como Drymarchon cooperi, é uma das maiores serpentes não venenosas da América do Norte. Forte, veloz e imponente, ela ocupa um lugar curioso no imaginário popular, um predador de predadores. Sua dieta inclui outras cobras, inclusive cascavéis, e ela possui uma característica quase mítica: é naturalmente imune ao veneno dessas espécies. Para muitos, essa serpente parece uma candidata perfeita para resolver o problema em Yellowstone, mas a realidade é bem mais complexa. Na Flórida, desde 2017, projetos de reintrodução da cobra índigo têm sido realizados em áreas onde ela havia desaparecido. O processo é extremamente cuidadoso. Os filhotes são criados em cativeiro até completarem 2 anos de idade, aumentando suas chances de sobreviver na natureza. Só então são liberados, sempre em ambientes monitorados. Esse método mostra como a ciência tenta equilibrar preservação e controle, mas também evidencia o grau de dificuldade em manipular ecossistemas delicados. O mais fascinante nessa história é que a índigo não é apenas predadora, mas também uma peça de grande importância para o equilíbrio natural. Por ser resistente ao veneno, ela ocupa um espaço único na cadeia alimentar, desafiando até mesmo as cascavéis. Sua presença altera a dinâmica do ambiente, reduzindo a população de serpentes venenosas e, ao mesmo tempo, evitando que pequenos mamíferos se multipliquem sem controle. No entanto, imaginar a introdução dessa espécie em Yellowstone é abrir uma caixa de Pandora. A índigo não faz parte do ecossistema original do parque e poderia gerar impactos imprevistos. Além de competir com outras espécies locais, sua presença poderia alterar profundamente o comportamento da fauna nativa. A ideia de importar uma solução de outro estado soa tentadora para alguns políticos, mas para os cientistas representa um risco enorme. E é justamente nessa tensão entre o medo e a preservação que surge a reflexão: qual é o verdadeiro papel da cascavel em Yellowstone? Antes de pensar em substituí-la, talvez seja necessário entender melhor como ela atua na manutenção do equilíbrio do ecossistema. Porque sem ela, as consequências podem ser muito mais graves do que se imagina. As cascavéis, frequentemente vistas apenas como ameaça, exercem um papel silencioso e vital no ecossistema de Yellowstone. Elas controlam populações de pequenos mamíferos, como ratos e esquilos, que, sem predadores naturais,
se multiplicariam de forma descontrolada. Esse equilíbrio é fundamental. Ao manter esses animais sob controle, as serpentes evitam que o solo seja devastado pelo excesso de escavações e pela constante busca por alimento. É um serviço ecológico invisível, mas indispensável para a saúde do parque. Pesquisas recentes mostram que, quando há abundância de comida, as cascavéis se tornam ainda mais eficientes. Elas comem além do necessário para a própria sobrevivência, o que contribui para reduzir de maneira significativa as populações de roedores. Esse comportamento, que poderia ser visto como um exagero, acaba funcionando como um mecanismo natural de controle de pragas. É a própria natureza otimizando recursos de forma instintiva. O curioso é que, sem essa regulação, os efeitos negativos aparecem rapidamente. A superpopulação de roedores não apenas danifica o solo, mas também desequilibra cadeias inteiras. Sementes deixam de germinar, plantas nativas perdem espaço, e até aves e insetos são afetados indiretamente. Ou seja, eliminar uma cascavel pode parecer insignificante, mas o impacto coletivo da sua ausência é gigantesco. Vale lembrar que Yellowstone é um sistema interdependente, onde cada espécie desempenha uma função que muitas vezes só percebemos quando é tarde demais. E as cascavéis, por mais temidas que sejam, não atacam por prazer e nem perseguem humanos deliberadamente. Elas são discretas, raramente vistas, e evitam confrontos sempre que possível. A presença delas, longe de ser um problema, é um dos fatores que mantém o parque funcionando como um organismo equilibrado. Mas quando se retira uma peça desse tabuleiro, todo o arranjo começa a balançar. E é aqui que entra o efeito dominó da natureza. A ausência de um único predador pode desencadear mudanças em cadeia que atingem árvores, solos, insetos e até rios inteiros. Na natureza, nada existe de forma isolada. Cada espécie, por menor que pareça, sustenta uma parte do equilíbrio que mantém o todo em funcionamento. Retirar um predador como a cascavel de Yellowstone pode desencadear um efeito dominó devastador. Os roedores, sem controle, aumentam em número, destroem o solo, reduzem a regeneração das plantas e, pouco a pouco, a cadeia inteira se fragiliza. O que começa com uma cobra desaparecendo pode terminar afetando até mesmo a qualidade da água. Esse tipo de colapso em cascata não é apenas teórico. Ecólogos já observaram em vários lugares como pequenas mudanças se transformam em catástrofes. Imagine, por exemplo, um desequilíbrio inicial nos solos. Ele pode reduzir o crescimento de certas plantas, que deixam de servir de alimento para insetos, que por sua vez sustentam aves, que alimentam outros animais. Tudo conectado. É quase como puxar um fio solto de um tecido. Em pouco tempo, a trama inteira se desfaz. O mais impressionante é que a natureza trabalha com uma precisão que raramente percebemos. Cada função, seja controlar populações, fertilizar o solo ou polinizar, é desempenhada por alguma espécie. Quando uma dessas peças é removida, não existe substituto imediato. O tempo que o sistema leva para tentar se ajustar pode significar a perda de recursos fundamentais, como rios limpos ou florestas saudáveis. No caso de Yellowstone, retirar as cascavéis significaria comprometer séculos de equilíbrio natural. Não se trata apenas de deixar de ouvir o guizo característico em uma trilha. É perder um regulador biológico que, silenciosamente, mantém a vida em harmonia. É trocar ordem por caos, mesmo que esse caos demore anos para se revelar completamente. E para entender melhor como esse efeito dominó pode se tornar realidade, basta olhar para um exemplo clássico ocorrido no próprio Yellowstone.
não com cobras, mas com outro predador, os lobos. Sua ausência quase destruiu o parque, e sua volta mostrou o poder de uma única espécie em restaurar tudo ao redor. Poucas histórias ilustram tão bem o impacto da retirada de um predador quanto a dos lobos em Yellowstone. Até 1926, eles foram caçados e exterminados por serem vistos como ameaça direta ao gado e até aos visitantes. A ausência dos lobos parecia, à primeira vista, um alívio para os humanos. Mas, sem eles, o equilíbrio natural se desfez em poucos anos. O número de alces explodiu, e esses animais passaram a consumir a vegetação de maneira descontrolada. Com a vegetação devastada, rios perderam sua contenção natural, erosões se intensificaram e as margens ficaram estéreis. Castores, que dependem das árvores para construir suas represas, desapareceram. Sem castores, riachos perderam a capacidade de armazenar água, e diversas espécies de peixes começaram a declinar. Até aves e polinizadores foram afetados, já que o ciclo natural das flores e plantas havia sido rompido. O que começou com a ausência de um predador se transformou numa reação em cadeia que atingiu todo o ecossistema. Foi somente em 1995 que 41 lobos foram reintroduzidos em Yellowstone. O impacto foi imediato e surpreendente. Os alces passaram a evitar determinadas áreas, permitindo que árvores e arbustos crescessem novamente. Castores retornaram, rios se estabilizaram, e até as abelhas voltaram a se beneficiar do florescimento. Uma única espécie restaurou uma teia inteira de vida, provando o quão delicado e poderoso pode ser o papel de um predador. Esse episódio se tornou um exemplo clássico de cascata trófica nos estudos de ecologia. Ele mostrou de forma prática e inegável que retirar ou inserir predadores não é uma decisão simples. É mexer em engrenagens finíssimas que sustentam toda a estrutura natural. A ausência dos lobos quase destruiu Yellowstone. Sua volta transformou o parque em uma aula viva de equilíbrio ecológico. E é justamente olhando para esse caso que fica claro o perigo de repetir os mesmos erros com as cascavéis. Substituir ou eliminar predadores nunca é apenas uma questão de segurança imediata, mas uma aposta arriscada no futuro do ecossistema. E esse é o ponto que nos leva ao último capítulo dessa jornada. Entender por que preservar o equilíbrio natural é a única escolha sensata. Substituir as cascavéis por predadores alternativos pode parecer uma solução inteligente, mas, na verdade, seria um erro desastroso. Essas serpentes, apesar da fama de perigosas, são animais discretos e evitam o confronto sempre que possível. Em Yellowstone, os registros oficiais apontam apenas 2 ataques ao longo de toda a sua história, e nenhum deles resultou em morte. Isso mostra que a ameaça real não está na cobra, mas no medo exagerado que criamos em torno dela. A natureza já desenhou mecanismos de aviso claros. O guiso da cascavel é um sistema de defesa honesto. Ele anuncia sua presença antes de qualquer ação. Basta respeitar esse limite para que o encontro termine sem consequências. Ignorar isso em nome de uma falsa sensação de segurança seria repetir erros antigos, erros que já custaram caro em outros momentos da história do parque. O caso dos lobos serve como prova incontestável. Quando o homem decidiu exterminá-los, acreditando que estava eliminando um problema, abriu as portas para um desequilíbrio em cascata que quase destruiu todo o ecossistema. Foi preciso reintroduzir os animais décadas depois, para que a ordem natural fosse restaurada. A lição é clara: interferir no equilíbrio natural nunca vem sem consequências. As cascavéis, por mais temidas que sejam, desempenham exatamente essa função reguladora. Elas controlam populações,
preservam o solo e, em última instância, sustentam a saúde de todo o ecossistema. Retirá-las seria abrir mão de um aliado invisível, mas indispensável. Quando compreendemos isso, a visão sobre esses animais muda. De ameaça, elas passam a ser guardiãs. E é por isso que Yellowstone nos ensina algo maior do que apenas conviver com serpentes. Ensina que a natureza sabe o que está fazendo e que nossa arrogância em tentar corrigir seus caminhos só nos leva a repetir erros antigos. A verdadeira sabedoria está em observar, aprender e respeitar. E quando fazemos isso, descobrimos que o maior perigo nunca foi a mordida de uma cobra, mas sim a interferência humana no equilíbrio da vida. A história das cascavéis em Yellowstone mostra que a natureza nunca age por acaso. Cada espécie, mesmo a mais temida, tem uma função essencial no equilíbrio do ecossistema. Quando o ser humano tenta corrigir esse funcionamento, o resultado quase sempre é um desastre. E o mais impressionante é que, muitas vezes, não percebemos os efeitos imediatos. Só anos depois é que entendemos o tamanho da ruptura que causamos. Essa é a verdadeira prova de que brincar com a vida selvagem é brincar com o futuro. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já acreditou que eliminar um problema era a solução mais rápida? E quantas vezes essa escolha não gerou consequências ainda piores? A lição que Yellowstone nos dá vai além das cobras e dos lobos. É sobre a vida, sobre como nossas decisões mais simples podem alterar sistemas inteiros, inclusive no nosso dia a dia. Se a retirada de um predador muda o curso de um rio, imagine o que pequenas escolhas fazem com a sua rotina. Será que não é hora de repensar como você enxerga o equilíbrio? Talvez a dificuldade que você enfrenta agora não seja um inimigo, mas um predador natural que cumpre um papel importante, fortalecendo você para o que vem a seguir. E, se a natureza consegue se reorganizar quando respeitada, por que não aplicar a mesma lógica na sua própria vida? O problema não está na existência dos desafios, mas na forma como lidamos com eles. Quero saber a sua opinião. Você acredita que o homem deve intervir na natureza, mesmo correndo riscos? Ou acha que deveríamos deixar que os ecossistemas sigam seus próprios caminhos? E qual parte dessa história te chamou mais atenção? As cascavéis discretas, as cobras índigo, ou a reviravolta dos lobos em Yellowstone? Escreve nos comentários, porque sua visão pode abrir novas reflexões para outras pessoas também. E claro, se você gosta de aprender histórias que mostram o lado oculto do mundo natural, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, você vai encontrar sempre conteúdos que revelam aquilo que pouca gente conta, mas que todo mundo deveria saber. Afinal, a vida é cheia de curiosidades escondidas. E a cada novo vídeo, você vai enxergar o mundo com olhos diferentes.